E para começar então esta formação, onde vamos somente falar de Grasse e dos nossos perfumes, não vamos abordar aqui mais nenhuma gama, ok? Eu gostava de saber quem é que já ouviu. Eu conheço, isso são genéricos, sim, isso são cópias, ou são imitações. Quem é que já ouviu isto? Ok, todos nós, não é? Eu tive aqui que teclar porque estão aí dois ou três colegas que não estão a ouvir. Daí tive que deixar aí essa informaçãozinha. Ok. Ok, todos nós já ouvimos isto. Todos nós já ouvimos. Isso são genéricos, ou isso são cópias, ou isso são imitações, e é uma das objeções com que nos deparamos praticamente todos os dias, se não de uma forma diária mesmo. Nesse sentido, o apoio ao parceiro Provê viu que esta é uma das dificuldades que diversos parceiros têm em desmistificar, digamos assim. Portanto, é uma das dificuldades que existe nos parceiros é em ultrapassar esta objeção, e daí foi criada então esta formação para que todos ficamos a saber o mesmo e todos vamos conseguir então ultrapassar esta objeção que é o falar sobre a perfumaria. Muitas das vezes não conseguimos ultrapassar essa objeção não porque não queremos, mas sim porque não temos ainda conhecimento para tal. E então é isso que hoje vamos ganhar, é conhecimento para conseguir então ultrapassar esta objeção. Para começar, vamos falar aqui da nossa gama de perfumes, porque é impossível nós eliminarmos uma objeção se não conhecermos na íntegra a nossa gama. A nossa gama, a Provê Parfum, tem 50 amostras com equivalências e não está mencionado aqui as outras 6 porque não têm equivalência, portanto são outros 6 perfumes que são os 6 perfumes moleculares, e isso hoje não é o intuito falarmos dos perfumes moleculares. Estas 50 equivalências são fragrâncias francesas. Os perfumes da Provê são patenteados e certificados, e já vamos ver mais à frente isto da certificação. Todos eles são de 50 ml e têm 20% de essência. E já vamos ver o que é isto da essência, porque todos nós dizemos, tem 20% de essência, tem 20% de essência. Mas depois não temos aqui nada para comparar. Não sabemos se é muito, não sabemos se é pouco. Se a pessoa nos diz, só tem 20, então o perfume é 100% e só tem 20. Não é assim. Os perfumes estão divididos em 4 categorias. A água de colónia, que tem entre 3 a 6% de essência, e daí todos nós dizermos, água de colónia, parece aquele cheiro a bebê, não é? Quem de vocês já ouviu isto? Água de colónia, aquele cheirinho a bebê, parece que cheira a bebê. Quem é que já ouviu? Enquanto eu aproveito para beber um bocadinho de água. Exatamente. Todos nós já ouvimos isto. E porquê? Porque como a concentração de essência é tão baixa, independentemente da essência que lá está dentro, o cheiro vai ser sempre o mesmo. Ok? Vai ser sempre o mesmo cheiro. Em seguida, temos o eau de toilette, que já tem entre 7 a 10% de essência. O eau de toilette é aquilo que nós encontramos em cerca de 75% nas perfumarias, nos shoppings, nas perfumarias de rua, e deixo o desafio, se alguém ainda, por acaso, tiver um frasco de uma marca originária, vai a esse mesmo frasco e eu aposto aqui o jantarem, como vocês o que vão ler no frasco é eau de toilette, ok? São raros os casos em que não vão ler eau de toilette. E isto porquê? Porque acima de eau de toilette, para as marcas originárias, era insuportável. Tanto que o que existe acima de eau de toilette em marcas originárias, estamos a falar de frascos de 50 ml que custam acima de 100 euros. Ok? Porque já vai ter aqui concentrações médias de 15% se for um eau de parfum e, por fim, entre 20% a 30% se for um parfum. E porquê esta diferença? Porque isto vai logo acontecer aqui algo que é os vossos clientes, os vossos amigos vão dizer então quer dizer, estás-me a dizer a mim que na perfumaria eu vou pagar 70 euros por um eau de toilette que tem de 7 a 10% e tu
tens aqui a 14,60 algo com o triplo da essência. Como é que isso é possível? É possível. É possível porquê? Porque a Provê, e se vocês repararem nos frascos, e também já vamos falar dos frascos, os frascos são todos iguais. Logo isto reduz aqui os custos de uma forma tremenda, porque é produção em série. E depois temos aqui algo que numa perfumaria custa 75% do valor que nós estamos a pagar, que é a publicidade. E esta publicidade nota-se e muito em certas alturas do ano. Aliás, vem agora aí alturas do ano em que se vai notar. Se vocês estiverem com atenção aos anúncios na televisão, quando for aí o Dia do Pai, o Dia Internacional da Mulher, o Dia da Mãe, quando foi o Dia dos Namorados, e depois lá mais para a frente no Natal. No Natal, então, é uma coisa impressionante. Se for preciso, aquele perfume que estiver na berra naquele ano, no mesmo intervalo, do mesmo programa, se for preciso, nós vemos 3, 4, 5 vezes aquele anúncio a passar. Agora imaginem, a uma escala mundial, os custos que isto não acarreta para o estilista. São custos tremendos. Estamos a falar de milhões e milhões e milhões de euros. Milhões de euros que vão ser pagos precisamente pelos nossos amigos ou pelos nossos clientes se eles preferirem ir à perfumaria, ou a um shopping, ou a uma loja de rua. Se eles preferirem ir lá, eles vão estar a pagar além da essência que está lá dentro e que é somente entre 7 a 10, mas depois vão estar a pagar ao Cristiano Ronaldo, à Charlize Theron, à TVI, à SIC, aos produtores, aos realizadores, a todo um ciclo que faz com que a publicidade aconteça. Outdoors, em todo lado, em todo lado. Nós hoje em dia estamos num shopping, vamos a uma casa de banho e em frente ao urinol temos tablets a passar publicidade. E isto é pago pelo cliente. Não pensem que é um dono de uma empresa ou um estilista que produz um perfume que vai tirar do bolso dele para pagar a publicidade. Nada disso. Quem vai pagar a publicidade é o cliente final. Por isso, existe aquelas 3 letrinhas, o PVP. Ok? E nesse PVP já está calculado todas estas comissões para toda essa gente. Portanto, quando vos questionarem ou torcerem o nariz de como é que é possível a Provê ter entre 20% a 30%, é possível desta forma, porque não existe qualquer tipo de custo acrescido. Os custos que a Provê tem é o custo da produção e é depois o custo das nossas comissões. Daí termos um preço tão justo e com uma qualidade como nós conhecemos. Porquê? Porque na Provê apenas comercializamos parfum com 20% de essência. Não se comercializa a água de colónia, não se comercializa eau de toilette, nem sequer eau de parfum. Comercializa-se apenas parfum, ok? E isto já é um fator que nos distingue de todas as outras empresas de venda direta, ok? Eu conheço empresas de venda direta em que iniciaram por vender somente parfum e neste momento já vendem, além do eau de parfum, já vendem também eau de toilette, ok? E isto porquê? Porque vêm-se obrigados a reduzir custos, porque querem pagar tanto aos seus parceiros que depois não conseguem pagar as comissões aos seus parceiros. Aqui, na Provê, o que acontece é que temos um produto altamente justo e temos aqui uma empresa com valores. Okay? Valores esses que passa pela justiça, pela ética e pela transparência. E isso, aliado a este certificado, que vem dentro de cada embalagem de perfume, garante-nos a qualidade e garante-nos que este produto não vai ser alterado no futuro, porque ele tem uma certificação e está patenteado. Outro ponto que também se fala muito, que é a durabilidade de um perfume. A durabilidade de um perfume, nós ouvimos coisas extraordinárias, como por exemplo, este perfume, isto normalmente vem daquelas pessoas que acham que percebem muito de perfumes. Pessoas que dizem assim, eu já uso este perfume há 20 anos, ok? Quando ela não usa um perfume, usa um outro toalete. Mas pronto, já uso este perfume há 20 anos, este perfume da Provê, os fixadores, não tem nada a ver com os fixadores do original. Ouvimos isto N vezes. Quando não tem rigorosamente nada a ver com fixadores, e eu ainda gostava
que alguém um dia me explicasse o que é os fixadores. Se prende por clips ou como é que prende, ok? Aqui o que prende é a essência, é a concentração que está ali, porque tudo o resto que está dentro do frasco está lá somente por um motivo, para evaporar, ok? Portanto, o que fixa é a essência. E nós temos 20% de óleos franceses produzidos em Grasse. E já lá vamos, Grasse. Tal como eu disse, dentro de cada embalagem vem um certificado de origem. Parfum francês de alta qualidade, são parfum com aromas mais intensos e duradouros. E temos um álcool especial de alta qualidade. Porque existem 3 tipos de álcool. A Prouvé, o álcool que utiliza é o melhor álcool. Ok? Este melhor álcool é utilizado pelos perfumistas e, graças à sua pureza, ele vai reforçar as notas da fragrância, as notas mais delicadas da fragrância, que se sente logo após a aplicação. Nós, quando colocamos um perfume da Prouvé, e aqui também vai ter um pouco a ver com o frasco, e já vamos falar sobre o frasco, mas nós sentimos logo a qualidade. Daí eu recomendar sempre a todos os parceiros a que, além do starter, façam-se acompanhar sempre por 2 frascos de perfume, um masculino e um feminino. Porque é totalmente diferente nós borrifarmos a mão do nosso amigo em vez de passar com a palheta no papel ou mesmo no dedo ou nas costas da mão ou onde for. Ok? Faz toda a diferença borrifarmos, porque sente-se logo a qualidade. Olhem, é semelhante aos carros. O bater da porta do Mercedes não tem nada a ver com o bater da porta de outro carro. Ok? E quem tem sabe que assim é. É exatamente a mesma coisa nos perfumes. Quando temos este álcool especial de alta qualidade, quando borrifamos, nota-se logo na qualidade do perfume. A qualidade dos perfumes Prouvé passa aqui por um processo de várias semanas de refinamento, ok? E nós, no final, vamos ter aqui um pequeno vídeo onde vai ser possível ver isto. É um vídeo muito, muito giro, mas não me vou adiantar porque senão perde a graça, ok? Não vos vou estar aqui a falar do filme. É um filme de 20 minutinhos e é assim que vamos terminar a formação porque vocês vão poder ver tudo isto que neste momento está aqui a ser passado. O processo de maceração ou maturação e filtração, e o cheiro torna-se uniforme e harmonioso. Portanto, nós estamos aqui a falar de um processo artesanal. Não estamos aqui a falar de um processo a larga escala, ok? Eu já estive dentro de uma fábrica de perfumes em que tratava as essências dentro de bidons daqueles de 200 litros que nós usamos cortados ao meio para o churrasco, ok? E aqui estamos a falar de métodos tradicionais, como vamos ver que são os perfumistas que fazem normalmente em caves de casas já muito antigas, ok? Estamos a falar do século XVI, penso eu. Casas do século XVI em caves onde eles produzem então essas essências, como vamos poder ver no vídeo. Um controle meticuloso de cada parfum assegura a incrível profundidade e harmonia então das nossas essências. Falando aqui do nosso frasco, e há pouco, quando eu disse de borrifar com os nossos frascos, está também aqui uma grande diferença. Os nossos frascos são italianos, tanto o design como o fabrico, portanto estamos a falar de, vejam bem, vejam bem, aqui a Prouvé, o que é que juntou? Juntou o melhor da perfumaria com o melhor de design. Que é a parte francesa da perfumaria com o design e a produção italiana nos seus frascos. Porque nós temos borrifadores em outras empresas de venda direta e no mercado tradicional que aquilo não são borrifadores, aquilo são mangueiras de expressão. Nós, quando clicamos, ficamos com a roupa toda molhada, ok? E quando a essência nem é de qualidade, o que acontece é que até mancha a roupa, ok? Eu usava uma marca antes de conhecer até a venda direta. Eu era cliente de uma marca de perfumes que quase toda a gente já foi cliente, começa por Y e está em todos os cabeleireiros. E eu notava a roupa suja depois de colocar o perfume, ok? E era por isto, porque o borrifador, o que acontece é que deixava passar o líquido quase sem o borrifar, que é para isso que ele lá está. E nós aqui conseguimos uma grande qualidade a nível do borrifo
nas nossas embalagens. E depois é um frasco lindíssimo, transparente, com um vidro espesso, um vidro altamente resistente. Eu próprio eu próprio posso garantir a qualidade do vidro, porque já me caiu um ao meio do chão e ele não se partiu, ok? Portanto, são frascos com muita, muita qualidade. Capital francesa dos perfumes. Grasse. Ora bem, as técnicas de perfumaria, agora falando já aqui um pouco de Grasse, e vamos passar então a falar de Grasse, visto que aqui a nossa gama já falámos aqui um pouco da nossa perfumaria. As técnicas de perfumaria desta cidade francesa, de Grasse, elas foram no passado dia 28 de 11, portanto, de 2018, 28 de 11 de 2018, foram declaradas como Património Cultural Imaterial da Humanidade. Isto é uma escolha, e isto foi anunciado na Ilha Maurícia, durante uma reunião da Unesco, que é a organização responsável pela nomeação. É uma dinâmica que eles têm desde a Idade Média, a cidade de Grasse, portanto, o método que eles têm já vem desde a Idade Média. No Sudeste francês, eles começaram a praticar a perfumaria já no século XVI. Na época, o produto passou até a ser bastante desenvolvido a pedido dos cortumes da região. O cortume, para quem não sabe, é o nome que é dado às operações de processamento do couro em cru ainda e por extensão ao local onde este também é processado, porque na altura era muito utilizado o couro por causa dos cavalos, etc. Portanto, trabalhavam muito o couro. E eles precisavam de substâncias aromáticas para poder então trabalhar o couro e para perfumar as luvas fabricadas no local. Estas técnicas desenvolvidas na cidade são usadas até hoje na indústria da perfumaria. Por isso é que vos falei há pouco de ser utilizado ainda o método original, digamos assim, o método da indústria da perfumaria. E ele continua a pesar na economia local. Para que vocês tenham uma ideia, as empresas da região, somente de Grasse, ok? Estamos a falar de uma aldeia muito pequenina, tal como viam no slide principal. Mas esta aldeia pequenina representa 10% da faturação mundial das fragrâncias e aromas. 10% de todas as fragrâncias que são produzidas a nível mundial são daqui, de Grasse. Por isso isto ser a capital dos perfumes. Este selo da Unesco vai ajudar Grasse a preservar a transmissão das técnicas, que são únicas, e proteger os produtores da especulação nos campos onde são plantadas as flores. Ok? Agora vamos ver aqui alguns exemplos, porque eu gosto de falar sempre com factos e não falar por falar. Então vocês agora vão encontrar aqui algo extraordinário nos próximos slides. E é algo a que todos nós temos acesso, em que no final podem aceder ao Google e vão ver precisamente isto que aqui temos. Vamos ver aqui alguns exemplos do que é Grasse. Ora bem, indo aqui a este site, SUC, se nós pesquisarmos por Parfum Grasse, como podem ver, encontra 1939, está pequenino, mas eu nem estava a conseguir ver. Portanto, 1939 itens que foram encontrados. Estão aqui alguns já em cima, como podem ver. Dolce & Gabbana, Hugo Boss, etc. Melhor ainda, se entrarmos no site da Chanel, temos ali um separador onde diz Grasse, the Cradle of Perfumery. Ok? E encontramos exatamente a mesma informação se entrarmos, por exemplo, no site da Dior. Ok? Estão a ver a aldeiazinha que vos falava ali em cima. É dali que sai 10% de toda a perfumaria a nível mundial, o que é uma coisa impressionante. Outra pesquisa e encontramos aqui um artigo sobre o Chanel número 5. A Marilyn Monroe era o perfume que ela usava para dormir e a ver se eu consigo ler o que aqui está. Uma confissão que aumentou a lenda do perfume mais exclusivo da casa francesa, mas o segredo do seu sucesso está longe do leito
da Tentação Loira. A perfumaria Ernest B.O., penso que seja assim que se diz, foi o encarregado de concretizar os desejos de Coco Chanel, onde ela dizia: eu quero um perfume de mulher com aroma de mulher. E ele, para consegui-lo, e aí está sublinhado, rumou a Grasse. Ok? A terra prometida dos perfumistas. Portanto, mais um exemplo. Último exemplo, numa pesquisa também de Grasse e pelas marcas, podem encontrar aqui num texto enorme, não dava para colocar aqui todo o texto que fala de Grasse, mas encontramos aqui Lancôme, Tresor, Ralph Lauren, Paul Blue, encontramos aqui uma série de marcas aí dentro dessa bola, Dolce & Gabbana, Marc Jacobs, uma série de marcas que utilizam então Grasse e os perfumistas de Grasse para produzir as suas essências. Portanto, quando vocês falarem das nossas essências, encham o peito, ok? Encham o peito com orgulho, porque nós trabalhamos com uma empresa que trabalha com os melhores, ok? Trabalha com os melhores e nós sabemos por factos. E sempre que seja preciso, mostrem esses mesmos factos, ok? Agora, vamos falar aqui um bocadinho do Museu Internacional da Perfumaria. Hoje uma parceira deixou uma dica e que isto vai ser proposto ao apoio ao parceiro Provê, que no início do ano que vem poderia ser algo muito giro. Nós estamos aqui todos a trabalhar no mesmo sentido, estamos todos a trabalhar para crescer, esse crescimento está a acontecer e pode ser algo engraçado o apoio ao parceiro Provê organizar uma excursão a Grasse. Penso que seria algo engraçado para podermos todos nós visitar o Museu Internacional da Perfumaria, ver as técnicas todas. E isto porquê? Porque o Museu Internacional da Perfumaria em Grasse, ele existe já desde 1989, ok? E ele conta a história da arte que fez a glória de Grasse, que é a arte da perfumaria. Desde o tratamento das matérias-primas, o tratamento das flores, da destilação, da extração, que falámos há pouco, à composição perfumada. O Museu Internacional da Perfumaria desvenda todos os segredos da criação de um perfume e também chega a ter lá uma parte de sabonetes e cosméticos que portanto, são também igualmente evocados num período que cobre 4 milénios. Penso que foi a Yves Saint Laurent que no ano passado, mas isso também podem pesquisar no Google, teve uma exposição da parte da perfumaria neste mesmo museu. Portanto, meus amigos, estamos aqui a falar da nata da perfumaria. É também possível a criação do próprio perfume, ok? Basta escolher os ingredientes que queremos colocar no nosso perfume e saímos de lá com um perfume nosso, original, tal como podemos ver aqui nas imagens. Com isto tudo, com os perfumes Provê, nós podemos dizer que todos os caminhos vão dar a Grasse. Sempre, meus amigos, a partir de hoje, quando vocês ouvirem alguém que não seja da Provê dizer que trabalha com uma marca que os perfumes são feitos onde são feitos os das grandes marcas, vocês hoje viram com os vossos olhos e podem depois ir pesquisar ao Google que onde são feitos os perfumes dos grandes estilistas é somente num sítio, que é em Grasse. O resto é isso mesmo, o resto. Ok? Isto era o que eu tinha para partilhar aqui convosco hoje. Não me quis alargar muito porque temos agora aqui então o filme para poder assistir. À semelhança do que aconteceu já aqui em informações anteriores, porque por vezes nem toda a gente consegue ver o filme, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar o link do YouTube aqui na janela de chat e quem não conseguir ver o vídeo, toca aqui no link que vai estar aqui no chat e vê então o filme no YouTube. No final, voltamos aqui.
Nos tempos mais remotos, os homens invocavam os deuses por meio da fumaça. Eles queimavam ervas que liberavam diversos aromas. Foi neste contexto que surgiu a palavra perfume, em latim perfumum, que significa através da fumaça. A história do perfume remonta a 3.000 anos e as lendas que envolvem sua criação vão mais longe ainda. Foi na Índia e na Arábia que surgiram os primeiros mestres da perfumaria. Ali já havia sido criada a água de colônia obtida da maceração das pétalas de rosa. Por volta do século X, Avicena, o sábio persa, descobriu a destilação dos óleos essenciais das rosas e assim criou a água de rosas. Depois veio a eau de toilette, feito para a rainha da Hungria. Ao penetrarem pelas narinas, os aromas estimulam terminações nervosas que estão conectadas ao sistema límbico e este é responsável pelas emoções e sentimentos. E foi usando um perfume à base de óleos extraídos das flores que a sábia rainha egípcia Cleópatra seduziu aos imperadores romanos Júlio César no ano 51 a.C. e depois Marco Antônio, tornando-se por algum tempo a mais poderosa mulher do mundo. Desde o Renascimento, Paris se tornou uma referência mundial na produção de fragrâncias e perfumes e fez com que os perfumes franceses conquistassem o mundo. Mesmo produzido de forma artesanal nesta época, o perfume já desempenhava função social, como parte do luxo diário necessário a toda mulher. Suas doces fragrâncias e charmosos frascos são capazes de transformar os perfumes até os dias de hoje em verdadeiros objetos de desejo. O grande desenvolvimento da perfumaria viria a ocorrer no século XIX, paralelamente ao avanço da química orgânica. Entretanto, já no século XVII, a cidade de Grasse, situada na Riviera Francesa, a apenas 15 quilômetros de Cannes, começava a se destacar no cultivo de plantas aromáticas, como a lavanda e o jasmim, e a utilizá-las na produção de perfumes. Hoje, esta pequena cidade é considerada a capital mundial do perfume. Grasse contribui com mais de 2/3 dos aromas naturais da França empregados na fabricação dos perfumes. A indústria do perfume emprega 2.700 pessoas e gera mais de 600 milhões de euros anualmente. Desde o princípio do século XIX, Grasse atrai visitantes comuns e também a realeza. A princesa Paulina Bonaparte, irmã do imperador Napoleão, passou o inverno dos anos de 1807 e 1808 em Grasse para se recuperar de problemas físicos e mentais. O próprio Napoleão também esteve hospedado em Grasse por mais de uma vez. A rainha Vitória da Inglaterra passava férias na cidade, hospedando-se no Grande Hotel. E em 1891, recebeu em seus aposentos do mesmo hotel o ex-imperador D. Pedro II do Brasil, que vivia exilado em Cannes após a proclamação da República. As ruas estreitas e becos de Grasse são os vestígios que sobraram de sua origem medieval, embora a maior parte das construções do centro sejam dos séculos 17 e 18. Em sua pitoresca praça central, La Rotonde, há fontes e coretos dos séculos 18 e 19. É dominada, entretanto, pelo belíssimo edifício do Palácio dos Congressos, onde se desenvolvem as cerimônias de abertura da Festa do Jasmim e do Festival Internacional das Rosas, as principais festividades da cidade ligadas à indústria do perfume em Grasse.
E é a indústria do perfume a principal atividade econômica de Grasse nos dias atuais. Além da venda do produto em si, ela atrai 2 milhões de turistas de todo o mundo para visitar o Museu do Perfume e suas 3 fábricas: a Fragonard, a Gallimard e a Molinard, que mantém em Grasse, em Paris e na maioria das grandes cidades do mundo centenas de lojas revendedoras. A Fragonard é a indústria de perfume mais visitada da cidade, até por sua localização. Foi construída às portas da cidade para quem visita Grasse, chegando pela rodovia Provençal, a mais importante e movimentada de toda a região da Provence e da Côte d'Azur. Em sua frente, uma escultura confeccionada com velhos alambiques de cobre dá uma pista da importância deste equipamento na elaboração dos perfumes. As visitas à Fragonard são guiadas por especialistas que descrevem cada fase da fabricação do perfume, a história da empresa e a origem da matéria-prima. A Fragonard foi fundada em 1926 por Eugène Fuchs. Seu nome foi dado em homenagem ao pintor Jean-Honoré Fragonard, que nasceu em Grasse em 1732, da mesma forma que a cantora Edith Piaf, seus filhos mais populares. A escolha do nome do pintor para nomear a fábrica se deu pela natureza de seu trabalho. Um pintor rococó que pintou mais de 500 telas, muitas delas elevando o corpo feminino e transmitindo uma atmosfera de intimidade e erotismo. Além de produzir fragrâncias para sua própria linha, a Fragonard desenvolve perfumes para outras empresas do ramo. A mais conhecida é a Elizabeth Arden, que em 1936 lançou uma marca com o nome de Bleu Grasse, que continua no mercado até hoje. Atualmente, os produtos da Fragonard são vendidos em 20 países ao redor do mundo, em escalas crescentes. Na linha de produção que vamos visitar agora, a Fragonard elabora 3 tipos de produtos, contendo por volta de 20 fragrâncias: o perfume, a água de toilette e a água de colônia. A diferença básica entre os 3 produtos está na concentração dos óleos essenciais. A água de perfume contém entre 15% a 20% de óleo. A água de toilette entre 8% a 15%. E a água de colônia é composta por apenas 4% de óleos essenciais, sendo, portanto, a mais suave. Antes de iniciar nosso tour pela linha de produção de perfumes da Fragonard, vamos lembrando que um perfume é uma mistura de óleos essenciais aromáticos, álcool e água, utilizada para proporcionar um agradável e duradouro aroma a diferentes objetos, principalmente ao corpo humano. Na natureza, os óleos essenciais são encontrados em flores e outras partes de plantas e ervas, como a alfazema, rosas, jasmim, sândalos, frutas cítricas e muitas outras. Localizam-se entre as células, onde agem como hormônios, reguladores e catalisadores. Ao que parece, o seu papel fisiológico na planta é o de ajudá-la a se adaptar ao meio ambiente. Em climas muito quentes, como no deserto do Saara, algumas plantas usam os óleos essenciais para se protegerem do sol. De maneira geral, os óleos protegem a planta de doenças e parasitas, além de atraírem algumas espécies de insetos responsáveis pela polinização. Entrando nas dependências da Fragonard, chama-nos a atenção um grande painel que destaca as fontes utilizadas para obter suas fragrâncias e os respectivos países de onde as importa. Do Brasil, leva o Citron ou citrinos, que produzem perfumes leves e frescos, ideais para serem utilizados durante o verão, principalmente pela manhã. Em exposição, permanecem vários frascos dos principais produtos elaborados pela Fragonard através dos tempos.
Nesta sequência de recipientes estão depositados vários tipos de resíduos sólidos ou concretos de várias matérias-primas. A simples adição de álcool etílico a tais concretos absorve-lhes os óleos, tornando-os prontos para a formulação dos perfumes. E aqui foi exposta uma sequência de fotos das matérias-primas antes de sua utilização. Estes frascos contêm amostras dos principais óleos essenciais, alguns já com dosadores prontos para serem adicionados aos demais ingredientes para a confecção dos perfumes. Somos então apresentados a Jade, simpática e jovem guia, designada pela Fragonard para nos acompanhar durante toda a visita. Fala inglês, embora carregado com o sotaque francês. These 3 schools are in France, 2 in Paris and 1 in Grasse, here. They have to study 2 years, and after they have to practice 7 years with another perfumer. At the end of these 9 years, the perfumer should be able to recognize at least 350 different essences. It's huge. Today it is a museum, and the perfume are not produced here. The perfumes that we make are produced the factory in the center of Grasse. The factory in the center of the Grasse. There we have the museum of perfume. Okay. E começa suas explicações por destacar as fontes de onde são extraídas as fragrâncias. Faz questão de destacar a lavanda ou a alfazema, que é nativa em toda a região. Pode ser encontrada em qualquer área livre, como um simples estacionamento para veículos, ou então ser cultivada em vastos campos nos vales e montanhas. E a seguir, começa a nos mostrar os equipamentos utilizados para extrair os óleos essenciais aromáticos de cada tipo de matéria-prima utilizada. A extração dos óleos essenciais é a principal fase da elaboração de um perfume, sendo diferente para cada tipo de matéria-prima, e sua perfeita execução é responsável pela qualidade do produto final. But this method is not used for flowers more fragile like jasmine or mimosa, because with the steam we obtain nothing, no smell. So in the 19th century we used a method called the enfleurage à froid. As flores são colhidas manualmente e transportadas em caminhões climatizados até a fábrica. Sans amour. Bandejas com fundo de vidro e paredes de madeiras especiais são cobertas com uma camada de gordura vegetal, modernamente extraída da palma. Ainda manualmente, as flores integrais ou suas pétalas são esparramadas sobre a camada de gorduras. A cada 2 ou 3 dias, as flores são substituídas por outras, mantendo-se a camada de gordura. Assim, esta vai se tornando progressivamente saturada com o óleo das flores num processo que chega a durar até 60 dias. Ao se dissolverem na gordura vegetal, os óleos das flores, juntamente com a gordura sólida, formam o que a indústria da perfumaria chama de pomada de perfumes. A seguir, esta pomada é lavada com álcool etílico, o qual absorve apenas os óleos florais. O álcool é então evaporado, deixando apenas os óleos essenciais das flores altamente concentrados, recebendo o nome de absoluto. O absoluto está pronto para ser utilizado na composição dos perfumes. To obtain 1 liter of essential oil of lavender, we need about 500-600 kilos of lavender. Sim. Okay? And for the orange blossom, it's 1 ton, and for the rose, it's about 3-4 tons for 1 liter. O charme especial do processo da enfleurage é que ele vem da antiguidade. Foi criado pelos egípcios e aperfeiçoado no século XIX pelos franceses aqui da cidade de Grasse. É um processo lento e caro e aos poucos vai caindo em desuso. Ainda vem sendo utilizado para se obter óleos essenciais de alguns tipos de rosas, jasmim, lírio, gardênia e narciso.
A técnica da enfleurage de lírios foi utilizada para torná-los parte essencial da fragrância, cujas notas buscam essencialmente a feminilidade, a elegância e a sofisticação. As notas de corpo são essencialmente florais: os mantos, gardênia, jasmim, Je suis seul, rosa, violeta drôle de vie, e narciso. drôle de gens. As notas de fundo combinam as amadeiradas de sândalo, musgo, vanila, patchouli, vetiver La tristesse e âmbar. autour de moi. Óleos essenciais que resistem a tratamentos térmicos elevados são extraídos por destilação em vapor. A destilação é desenvolvida em alambiques muito semelhantes aos utilizados para produzir bebidas destiladas, como a nossa cachaça. Ton retour, A água é aquecida em uma caldeira e o vapor resultante sobe para um compartimento superior do mesmo recipiente, onde se encontra a matéria-prima vegetal. O vapor faz com que as paredes celulares se abram. Desta forma, o óleo que está entre as células evapora junto com a água, entrando num tubo de resfriamento em forma de serpentina, dentro de outro recipiente. Resfriado, goteja em um copo chamado frasco florentino, que facilita a separação do óleo. Como os óleos essenciais não se misturam à água, permanecem na superfície do frasco, sendo separados por decantação. Matérias-primas como alguns tipos de flores, cascas de sândalos, de laranja, musgos, vanila e bergamotas, antes de irem para o alambique, são fragmentados em máquinas especiais, transformando-se em pellets. Os pellets são transportados através de esteira para um equipamento de prensagem, liberando uma porção de seus óleos. O resíduo forma uma espécie de bolo que é levado para a parte superior do alambique, acima da caldeira, passando pelas fases normais da destilação. et sans personne. Para a extração de óleos essenciais de cascas de frutos cítricos e bergamota, basta a prensagem, não passando pela destilação. Quelque part, doit O exister. processo mais utilizado na indústria da perfumaria, entretanto, é a extração através de solventes orgânicos como o hexano ou o éter de petróleo. Son chemin, Nele, a matéria-prima é adicionada ao solvente, permanecendo um determinado tempo em maceração e agitação, para facilitar a dissolução dos óleos no solvente. drôle de vie. Drôle de vie. Em seguida, a mistura é levada ao alambique, que separa os óleos do solvente por destilação simples. O solvente é então retificado para ser reutilizado por diversas vezes. Este tipo de processo tem a vantagem da economia associada a nenhuma perda dos óleos essenciais, já que a extração é feita em temperatura ambiente. J'attendrai pour toujours. Perguntamos a Jade quantos tipos de perfume a Fragonard produz. 12 different perfume. We have this perfume in eau de toilette, and we also have it's about 20, 25 for both eau de toilette and perfume. Obtidos os óleos essenciais por qualquer das técnicas descritas, a sequência do trabalho é desenvolvida nos laboratórios. Ali, cuidadosamente, são compostas as misturas dos óleos com outros ingredientes, nas proporções exatas para se compor o perfume, a água de toilette ou a água de colônia. A maior parte dos perfumes é composta por óleos essenciais de várias fontes, cujas proporções são mantidas como segredo às 7 chaves pelas respectivas indústrias. Com frequência pode haver uma mistura com centenas de aromas em apenas um perfume. Um dos mais conceituados perfumes, o Chanel número 5, surgiu de um erro do técnico de laboratório que o formulava, adicionando 10 vezes mais de um determinado óleo do que deveria fazê-lo.
A embalagem é a última fase na elaboração do perfume. Os menos avisados podem pensar que a embalagem é um processo menos importante na indústria da perfumaria. Entretanto, a percepção visual de um perfume está no frasco, na sua forma, seu brilho e cores do rótulo. Para especialistas e psicólogos, mais que a fragrância, a embalagem promove o perfume e pode, inclusive, revelar traços da personalidade do usuário. Na Fragonard, cada produto é embalado também em miniatura para ser distribuído às lojas revendedoras. Na elaboração de qualquer produto industrial, o controle de qualidade é definitivo para sua aceitação junto ao consumidor e, portanto, para seu sucesso comercial. Na Fragonard, o controle de qualidade das essências e dos produtos já elaborados é feito em 2 etapas. A primeira nos laboratórios, sob vigilância apurada de experimentadores treinados e especialistas em fragrâncias. A segunda, através de um processo físico-químico chamado de cromatografia gasosa, que é capaz de reconhecer e quantificar todos os componentes de um óleo essencial. We also use the chromatography to control the quality of all the essences that we use and to control the quality of all our products. Ok. Gas chromatography. Somos finalmente levados a uma boutique ou loja da empresa para conhecer seus produtos e sentir os respectivos aromas. A loja é relativamente grande e todos os visitantes, após cumprirem o mesmo roteiro ao longo de sua linha de produção, aguardam ansiosos para fazer sua experimentação e difícil escolha, tal a variedade de composições e diferentes concentrações de essências e aromas. Repeat me, please. Okay. There are? There are 4 categories of perfume: the natural, the floral, the fruities, and the orientals. Okay. And we'll try 1 perfume per category, and after I stop, otherwise you won't smell anything. E nossa bela e competente acompanhante, depois de dar detalhes de toda a tecnologia de produção destas doces e nobres essências, transforma-se em arguta vendedora, com grande e delicada capacidade de convencimento. It is a floral with some fruit. You have a mixture of different essences, various flowers, and several fruits. And in all the perfume, you can also find some essences from wood, because it's what we use to fix the perfume on the skin. Wood or leaf. Explica por que deve-se provar um perfume não só pela percepção de seu aroma em uma fita de papel absorvente, mas também pela aplicação na própria pele. É que, normalmente, suas essências se combinam com secreções naturais da pele que podem ser diferentes de um indivíduo para outro, modificando a expressão do aroma. Explica também por que os perfumes devem ser aplicados em regiões específicas e tradicionais do corpo, como pulso, nuca e atrás das orelhas. Tais regiões são ricas em vascularização sanguínea. Assim, o calor do sangue provoca uma rápida evaporação do álcool etílico, permanecendo apenas a essência do perfume. Posteriormente, provoca também uma completa evaporação da essência, aumentando sua concentração no ar nas imediações do usuário, facilitando sua percepção para os que lhe estão próximos. É impossível para todos os que visitam a Fragonard que essa visita não termine numa dezena de experimentações, em negócios e em presentes. One
The last one. Sim, the strongest. Okay. And for men, also the 100 milliliters or the 200? No. 100. Okay. A grateful gift. Two for 1 Emily and Emily. Okay, for present. Espero que tenham gostado do filme, espero que se tenham entusiasmado com o fato de verificarem com os vossos olhos que a Provê trabalha com os melhores e era isto que eu tinha hoje para partilhar convosco. Partilhem esta formação com os membros da vossa equipa para que todos eles saibam lidar com as objeções que possam aparecer relativamente à parte da perfumaria. Por agora é tudo. E com a Provê, já sabem, o melhor começa agora.